Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para trazer aí as últimas do Mengão. Léo Ortiz pode se tornar zagueiro mais caro da história do Flamengo. Entenda, terceira contratação do Flamengo para 2024, zagueiro vai custar entre 37,6 e 43 milhões de reais. Segundo o site Globoesporte.com, terceiro reforço rubro-negro para a temporada de 2024, Léo Ortiz chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, depois de uma longa negociação que começou ainda no fim de 2023. E o zagueiro de 28 anos pode entrar para a história do clube, não só em campo, mas também por se tornar uma das maiores contratações do mais querido. O Flamengo pagou 7 milhões de euros, ou seja, 37 milhões e 600 mil reais atualmente pelo zagueiro. E Léo Ortiz é o terceiro mais caro da posição da história do clube. Caso conquiste títulos pelo clube, o rubro-negro vai ter que pagar mais 1 milhão de euros, ou seja, aí mais 5 milhões e 300 mil reais em bônus ao Bragantino. O defensor, portanto, custaria 43 milhões de reais e o valor seria maior que os corrigidos de Léo Pereira e Gamarra. É surpreendente que Gamarra seja o maior valor de um zagueiro da história do Flamengo. Não que Gamarra jogasse mal, nada disso, longe disso, aliás. Gamarra jogava muita bola, mas muita bola mesmo. Gamarra era um zagueiro baixinho, né, e habilidoso até certo ponto, né, e passou uma Copa do Mundo inteira, ou seja, primeira fase e oitavas de final, que o Paraguai foi eliminado na Copa de 98 nas oitavas, diante da França, né, ou seja, são 4 jogos sem fazer nenhuma falta. Ou seja, tem que ser muito craque para você passar uma Copa do Mundo inteira como zagueiro sem fazer nenhuma falta, né? E Gamarra já estava jogando muito no Corinthians. Tinha sido uma figura muito importante no Campeonato Brasileiro de 98, tá? E depois veio a jogar bem também no Flamengo, mas aí já mais em final de carreira. Bom, contratado em julho de 2000, Gamarra, por enquanto, ainda é o zagueiro mais caro da história. Na época, o Flamengo pagou 5 milhões e 600 mil dólares, ou seja, 10 milhões e 100 mil reais ao Atlético de Madrid para contratar o paraguaio. Corrigido pelo IPCA, índice oficial que calcula a inflação no Brasil, o valor pago hoje seria de 42 milhões e 500 mil reais. Por outro lado, o Flamengo pagou ao Atlético Paranaense em janeiro de 2020 30 milhões e 400 mil reais por Léo Pereira. Valor esse que, corrigido, chega a 38 milhões e 800 mil reais. A quantia de 34 milhões e 200 mil reais divulgada somava 3 milhões e 800 mil em luvas e pagamentos a intermediadores. No caso de Léo Ortiz, se tiver esse tipo de custo, só vai sair no começo de 2025, no balanço que vai sair em 2025. Léo Ortiz foi um dos primeiros pedidos de Tite, quando ele chegou em outubro do ano passado, no Flamengo. A diretoria rubro-negra sondou o zagueiro e começou a negociar depois do fim do Brasileirão, lá em dezembro. Na verdade, foi um pouquinho antes do jogo entre Flamengo e Bragantino, né, que começou esse namoro entre Flamengo e Léo Ortiz, mas aí houve sondagem e tal. O começo do namoro mesmo, vamos dizer assim, veio com o começo da negociação lá no fim do Campeonato Brasileiro. Bom, já no Rio de Janeiro, o jogador
vai fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2028. O anúncio oficial da contratação de Léo Ortiz deve ocorrer nesta quarta-feira e o Flamengo quer ter o reforço no Campeonato Carioca, para que o Tite possa usar o zagueiro nas semifinais contra o Fluminense. O prazo de inscrição termina nesta quinta e ele tem que ser regularizado até a sexta-feira. Bom, como eu já falei aqui algumas vezes, o Léo Ortiz é um grande zagueiro do nosso futebol. Os números do SofaScore, né, eles corroboram isso. O Léo Ortiz tem a melhor média dos últimos 4 anos, tá? Melhor pontuação nos últimos 4 anos dentre os zagueiros do futebol brasileiro e dentre os zagueiros brasileiros no geral, tá? O Léo Ortiz tem uma média muito bacana mesmo, tá? E o Flamengo realmente contratou, né, um ótimo zagueiro. Bom, minha gente, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva no canal, pô.